Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui. Toda vez que eu sou convidado para estar em alguma igreja, trazendo a palavra de Deus, para mim é uma alegria porque eu entendo que eu estou conhecendo mais um pedacinho dessa grande família. Então eu estou aqui diante dos meus irmãos que eu não conhecia ainda. E eu fico muito feliz por essa oportunidade. Queria também aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Deus por me dar o privilégio de estar aqui como um mensageiro, não como um pregador. Pregador não. Pregador é esse pessoal famoso, né? Que usa televisão. Eu vim aqui como um mensageiro. Eu vim trazer um recado. Só isso. Né? Um recado da parte de Deus. Para mim e para você. Porque eu sou tão necessitado dessa palavra, como eu creio em cada um que essa noite Deus trouxe aqui. Glória a Deus. Amém? Queria agradecer a irmã Eide, né? Zé, quanto tempo que a gente se conhece? Esse convite foi feito há muitos anos atrás, mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. E eu queria fazer uma observação sobre essa noite. Essa noite, talvez você não saiba, mas é uma noite muito especial. Eu louvo a Deus pelos 11 anos da igreja aqui. Eu lembro quando o pastor dessa igreja falou para mim, eu tenho um desejo no coração de realmente estar na frente de uma igreja que vive o evangelho verdadeiro. Estão começando o trabalho ali, eu lembro disso. E hoje eu chego aqui e vejo esse trabalho, é muito legal, muito bacana. Eu estou muito feliz. O louvor foi uma bênção. Louvores que há muito tempo eu não escutava, né? Eu escutei e aquilo me fez voltar lá atrás, um tempo tão gostoso. Igreja é isso, irmãos, né? Igreja é um lugar onde a família se reúne e se sente feliz e sente a presença de Deus. E quando eu estava me preparando para vir aqui, depois que eu disse que aqui hoje é uma noite especial, eu escrevi a palavra que eu queria, a mensagem que eu queria trazer. E dormi. E quando eu estou dormindo, Deus me mostra uma outra mensagem. Não tinha nada a ver com o que eu queria falar. Eu tinha pensado aqui trazer uma palavra bem fofinha, bem bonitinha, né? Nunca vim aqui, já vi a primeira vez, né? É bom que a gente traga uma palavra bem gostosa, né? Muita promessa, muita bênção, aleluia. Mas não foi nada disso que apareceu. E aí quando eu acordei, eu falei, Jesus, será que é isso mesmo que eu tenho que falar? E a minha esposa estava dormindo. Eu falei, eu vou compartilhar com ela isso, né? Porque a mulher tem uma questão interessante com a mulher, né? A gente pensa que a gente sabe tudo. Aí quando a gente fala com a mulher, achando que está abafando, a mulher fala, não é nada disso, está tudo errado. E aí quando eu fui falar com a minha esposa, olha, eu tive um sonho com uma palavra, que não tem nada a ver com a palavra que eu ia levar à noite naquela igreja. E ela falou assim, olha, antes que você fale qualquer coisa, eu também tive um sonho. E eu sonhei com a irmã Eide. E eu perguntava para ela assim, qual é a palavra que tem que ser pregada lá na sua igreja? Qual é o tema? E a irmã Eide falava assim, não se preocupe com isso, porque a palavra que Deus quer falar, ela vai dizer para o seu marido. E aí então eu rasguei a palavra que eu tinha feito, e aí peguei o papel rapidinho e escrevi aquilo que eu tinha sonhado. Amém. Amados, a palavra de hoje é uma palavra que me tocou muito, porque eu também preciso dessa palavra. E o tema é cristão ou fariseu? E eu queria começar essa mensagem breve com essa pergunta, né? Quem você é? Você é um cristão ou um fariseu? Quem é cristão? Levanta a mão e diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mas para a gente poder fazer isso, levantar a mão e dizer isso, a gente tem que primeiro entender o que é um cristão e o que é um fariseu. E para a gente poder meditar sobre isso, para depois a gente poder dizer amém com convicção, eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8. Aquele que puder ficar de pé, por gentileza, nós podemos fazer menção da palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 1. É um texto muito conhecido, a maioria de vocês provavelmente já deve ter escutado esse texto.
que fala sobre a mulher adúltera. Eu confesso a vocês, eu nunca tinha visto essa passagem com a abordagem que eu vou falar essa noite, porque justamente foi a partir desse sonho. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a fechar os vossos olhos. Eu queria fazer uma breve oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, oh, aleluia, eu já posso sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Por isso eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus vivo, um Deus de misericórdia, um Deus que ama a sua igreja e por isso fala profundamente aos nossos corações. Que nessa noite, Senhor, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para receber uma palavra que provenha do Teu trono, Senhor. Não estamos aqui para ouvir palavras de sabedoria humana, estamos aqui para ouvir uma palavra que provenha da Tua boca, Senhor. Estamos aqui cativos agora para ouvir o Teu Santo Espírito que habita em nós. Que o Senhor agora, Pai, tenha misericórdia da minha vida. Usa-me como instrumento, Senhor, ao qual o Senhor vai utilizar para falar no Teu povo. E que nós saímos daqui todos juntos, edificados pela Tua palavra e glorificando o Teu nome. E diferente, Senhor, de como chegamos aqui. Cremos que o Teu é um Deus que muda a vida do homem. Por isso, Senhor, muda o nosso andar a cada dia, para que possamos andar uma vida que Te agrade e que louve a Ti, Senhor. Repreende, Senhor, no Teu poderoso nome, toda obra contrária, tudo aquilo que quer se levantar contra a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a igreja de Antioquia, Senhor, que aqui seja o lugar onde a Tua palavra, viva e verdadeira, seja pregada para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos assentar, irmãos. E aí, amado? Somos cristãos ou somos fariseus? Bom, para respondermos essa pergunta, primeiro temos que entender o que é uma coisa e outra. O que é um fariseu? O fariseu é um homem que crê em Deus, é um homem que ama a Deus, mas é um homem que não conhece a Deus. E o que é um cristão? Um cristão é um homem que crê em Deus, é um homem que ama a Deus, mas ele conhece o seu Deus. Isso parece uma diferença tão pequena, mas faz toda a diferença. Por isso que tem muitas pessoas que rapidamente levantam a mão quando eu faço essa pergunta, mas nem sequer têm um entendimento que são fariseus. Porque muitas vezes nós falamos: eu sou cristão porque eu amo a Deus, porque eu creio em Deus. Mas isso não é o suficiente para ser cristão. Cristão significa aquele que é discípulo de Jesus. Aleluia. O discípulo é aquele que imita o seu mestre.
É isso que significa a palavra discípulo. Aquele que segue o seu mestre. Eu não posso seguir alguém que eu não conheço. Então, na verdade, irmãos, o cristão é um seguidor de Jesus. É aquele que conhece e por conhecer o seu mestre, ele o obedece, ele o segue. Ele consegue visualizar, ali é o mestre, olha Jesus ali. E aí o segue. Os discípulos eram cristãos. Por quê? Porque eles conheciam Jesus, andavam com ele. João deitava no colo de Jesus, andavam e o seguiam, o ouviam, o obedeciam, sabiam quando era Jesus que estava falando e quando não era, porque eles tinham intimidade, então podiam segui-lo. Eles não só criam e amavam a Deus, eles conheciam o seu Deus. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, quando o grande traidor, um dos discípulos de Jesus, ia traí-lo. E aí ele chega e chama aqueles que iriam pegar Jesus e fala assim: olha, Jesus é aquele ali, ó. E aí todos os olhos, soldados olham e falam: peraí, mas tem 11 ali. Qual deles? É aquele ali, ó. Eles olham, não dá para saber quem é Jesus ali. Eles são tão parecidos um com o outro. Dá para você ir lá e dar um beijo nele? Porque aquele que você beijar, a gente vai saber que é Jesus. Porque se for só apontando assim, fica difícil. São tão parecidos com o mestre deles que não dá para saber. Jesus vai beijar o rosto, porque senão só apontando não dava. Essa é a diferença de um cristão para um fariseu. Ah, mas eu amo a Deus. Eu creio em Deus. Eu sei, irmão. Mas eu perguntei isso, eu perguntei se você é um cristão. E cristão vai muito além disso. E nesse texto aqui de João, capítulo 8, mostra muito bem o que é ser um cristão e o que é ser um fariseu. Nós vemos aqui 3 características que marcam bem o que é um fariseu. E eu quero que você preste atenção, porque talvez você se surpreenda. Talvez quando eu estiver falando do fariseu aqui, você comece a perceber: puxa, esse camarada é parecido comigo. Ou talvez não, você fale: puxa vida, agora eu sei que eu sou um verdadeiro cristão. Ou talvez você vai ouvir e falar assim: eu conheço uma pessoa que é cristã e se enquadra tão bem nisso aí. A primeira característica que eu vejo aqui de cara é que quando Jesus chega e vê aquela adúltera, uma mulher que era acusada de prostituição, porque adultério é prostituição, e ele vê aqueles fariseus que foram chamados, o texto diz que escribas e fariseus, homens que creem em Deus e amavam a Deus, e chama Jesus e fala: Jesus, aí ó, essa mulher aí, ó, ela pecou, vamos apedrejar ela, está na lei. Moisés falou lá no livro de Levíticos: prostituição e adultério, apedrejamento. Primeira característica do fariseu: adora atirar pedra nos outros. Preste atenção, igreja. Fariseu adora atirar pedra nos outros. Ih, aquele irmão ali, misericórdia. Aquele irmão ali, falso crente, vai lá na igreja, mas o pastor voltou, o pastor acredita. Ó, irmão, chega mais aqui, ó. Não anda muito com aquele irmão ali, não. Anda não. Fariseu adora tirar pedra nos outros. Adora falar mal dos outros. Sabe por quê? Porque todo fariseu ele gosta de se colocar como um padrão. Toda vez que eu critico um irmão ou uma pessoa, é porque eu estou me colocando como padrão. Bom, se eu não faço, ninguém pode não fazer. Se ele faz, é porque ele está errado, eu não faço. Só que tem uma coisa muito interessante. A Bíblia é muito sábia. No livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, Deus vem e nos encerra tudo no mesmo nível. E todos pecaram. E por isso todos, eu, pastor, você, todos são necessitados da glória de Deus. Quando o fariseu ele olha e fala assim: ó, aquele irmão ali, ó, pecador, aquilo ali não presta não, ele é falso crente. Ele está se excluindo disso. Eu não sou, ele é. E a Bíblia diz: não, todos são. Talvez eu não cometa o pecado que o irmão comete, que o outro não comete, mas tem pecados que eu cometo que o irmão jamais vai cometer. E se eu posso tirar pedra em você pelo seu pecado, eu te dou liberdade de você não tirar pedra em mim pelo meu pecado. E a gente fala assim: não, ninguém precisa tirar pedra em ninguém, sabe por quê? Porque eu decidi então morrer pelo pecado de todos. Não importa qual é o seu, nem qual é o meu.
Eu, diz o Senhor, morro por todos eles, para que nenhum acuse o outro, porque todos aqui são merecedores de serem apedrejados, mas pela minha misericórdia, pelo meu amor, eu não permito. Não porque aqui ninguém é patrão para ninguém, isso é coisa de fariseu, mas porque eu, o Senhor, sou o padrão, e eu me esvaziei, diz lá em Filipenses, e me fiz homem igual a vocês, para morrer por vocês, para pagar a pena que vocês, que nós merecíamos. Isso para que ninguém pudesse acusar. O fariseu acusa porque ele não conhece o seu Deus. Ele não conhece o que Jesus fez por ele. Então ele se acha o padrão para julgar os outros. Aqueles fariseus não conheciam Jesus. Não conheciam a Deus. E por isso chamaram, e aqui diz o texto, buscando tentá-lo. Eles queriam tentar o próprio Deus que eles diziam que criam e amavam. Irmãos, e hoje não é diferente. Tem muitas igrejas lotadas com pessoas que dizem que amam e creem a Deus e tentam o seu Deus todos os dias, acusando, lutando. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. E irmão fala assim: eu não vou na igreja porque eu não quero encontrar com a irmã fulana. Tem cabimento um negócio desse? Eu não sento do lado dele. Se a igreja é um corpo, eu nunca vi um corpo sem mão, um corpo sem pé. Quando acontece isso, comumente nós chamamos o quê? Que é um corpo deficiente. Há uma deficiência física. Uma pessoa deficiente não pode fazer algumas coisas, ele é limitado. E a igreja de Cristo é uma igreja que foi chamada para fazer obras maiores. Como pode acontecer isso? É porque às vezes nós não percebemos e nos tornamos um fariseuzinho. E aí começamos a julgar o nosso irmão, porque nos colocamos como padrão, e o padrão de perfeição. Eu faço isso. E aí Jesus chega para os fariseus e diz: olha, essa mulher aqui, que estão querendo apedrejar, não é pior do que nenhum de vocês. Não para mim. Eu até entendo vocês pensarem assim, porque vocês não me conhecem. Vocês me louvam, me amam com os seus lábios, cantam para mim, mas quando chega na hora que eu estou diante de vocês, vocês não querem me tentar. Primeira característica do fariseu: gosta de jogar pedras nos outros, porque se coloca como padrão. Uma coisa que sempre me incomodou quando eu me converti: eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E quando eu me converti, eu não me converti e saí na igreja pregando, não. Eu ia para a igreja e ficava overendo, ficava observando o pastor falar: será que é mesmo? Eu ia na terra. O que ele falou, o que não? E ficava observando. Só que sou pastor. Então eu fui fazer um seminário. Aí estudei. Aí fui fazer uma faculdade. E cada vez que eu buscava mais perguntas apareciam. E eu sempre inquieto buscando a verdade. E um dia foi tão simples. Eu estava num culto e o pastor pregando, e ele falou: olha, a verdade é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Simples assim. A verdade é Cristo em nós, irmãos. O verdadeiro cristão é aquele que se permite ser conduzido por Cristo. Aleluia. Simples assim. O fariseu jamais vai entender isso. Ele vai achar que é por quanto ele dá na igreja, pela roupa dele, pelo jeito dele pregar: aleluia, glória a Deus, receba. Isso tudo pode até empolgar muita gente, mas ser cristão vai muito além disso. Se a gente perceber, às vezes a gente fala algumas coisas assim meio farisaicas mesmo, né? O apóstolo Paulo, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele era um homem perseguidor, e quando ele tem esse encontro, passado algum tempo, ele fala assim: olha, quem quiser ver Cristo, olhe para mim. Quando eu li isso a primeira vez, que audácia! Eu queria ser um cara assim. Normalmente a gente escuta falar o que na igreja, até bem intencionado, eu sei, eu já falei isso também. Irmãos, vocês querem servir a Cristo? Não olha para mim não, hein? Todo mundo fala isso: não olha para mim não, que eu sou pecador. Não olha para mim não, olha para Cristo. Olha a diferença do evangelho, do verdadeiro cristão. Paulo falou assim: o contrário. Vocês querem olhar para Cristo? Olha para mim, não.
Olha para mim aqui, ó. Quer ver Cristo? Olha para mim. Aleluia. Por que a gente não faz isso hoje? Oh, Jesus. Porque a gente tem medo. Ih, cara, você olhar para mim, você vai ficar feio. Sabe que Paulo era perfeito? Claro que não. Paulo chegou uma hora que brigou com João e mandou João voltar no meio de uma viagem missionária. Depois Paulo falou, rapaz, quando eu estava preso, o que eu fui fazer? E aí chama Marcos, chama Marcos e ele pede desculpa para ele. As pessoas erram. Paulo era perfeito. Eu não sou perfeito. Mas quando ele falou, quem quer ver a Cristo vê a mim, olhe para mim, está querendo dizer, eu posso errar, eu sou humano, eu erro. Mas olha os meus acertos. Os meus acertos não é qualquer um que acerta. Sabe por quê? Porque toda vez que eu faço algo certo, não fui eu, mas o Cristo que vive em mim. Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E isso sempre foi uma coisa que me deixou meio grilado. Poxa, mas se eu tenho que chegar ao ponto de dizer, se você quer servir que olhe para mim, mas a Bíblia também diz que todos nós somos pecadores, fica difícil, né? Mas se eu sou pecador, e Deus é que cria todas as coisas, eu tenho uma tendência para o mal, então Deus criou o mal. Acho que todo mundo já teve essa pergunta, né? Deus criou o mal, então. Se Ele cria tudo, se Ele criou o mal, como é que eu vou me livrar do mal se Ele mesmo que criou? E aí um dia eu estava sentado numa igreja, e um pastor conhecido meu falou assim, esse problema do mal foi uma coisa que sempre me deixou inquieto, mas depois Deus me deu uma revelação. Você já viu uma barra de ferro? Todos aqui já viram uma barra de ferro? Né? O ferro, ele é um mineral. E quando ele está lá no seu estado de origem, ele é perfeito. O ferro, quando ele está lá no seu estado de origem na terra, ele não enferruja. Ele é perfeito, é um minério. Quando nós fazemos uma barra de ferro, nós tiramos ele do seu estado original, fazemos uma barra, e aí quando a gente faz a barra e tira do estado dele, ele entra em contato com esse ar nosso. E esse ar, então, provoca um fenômeno no ferro que cria a ferrugem. Ele oxida, porque tem oxigênio. Daí oxidar, daí enferrujar. A ferrugem não nasce do ferro. A ferrugem não é provocada pelo ferro. O ferro é perfeito. Mas esse mundo em que o ferro agora está, quando ele é assolado por esse mundo, ele enferruja. E aí ele falou assim, isso é o mal. Nós somos uma barra de ferro para Deus perfeita. E Deus quer que nós continuemos no nosso estado original, lá com Adão. Mas nós estamos nesse mundo. Nós somos uma barra de ferro nesse mundo. E esse mundo está ali, ó, pressionando essa barra. E quando a gente não faz a manutenção, não cuida desse ferro, sabe o que acontece? Enferruja. O interessante é que a Bíblia fala que todos nós somos barra de ferro. Por isso que todos nós, todos, Romanos 3:23, podemos se enferrujar. Todos. A partir do momento que você está nesse mundo, tem oxigênio, você respira, você pode enferrujar, meu irmão. Ferro enferruja. Glória a Deus. Se você não cuidar do ferro, ele enferruja. Se você chegar ali, de vez em quando fazer aquela manutenção, passa uns arcãozinhos, né? Dá uma lixadinha. Cada um posso falar aqui, irmãos, eu não tirar um tempo para orar. Eu não tirar um tempo para, né? Aleluia. Ler a palavra. Vamos lá. Aí a gente começa a cuidar do ferro para não enferrujar. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com tanta coisa e falamos, eu sou ferro. Ferro é duro. Ferro aguenta, né? Muito concreto. Você bota ferro, cria uma edificação. Só que, meu irmão, quando o ferro enferruja dentro do concreto, aquele prédio está muito forte, ele cai. Basta estar de pé, porque cai. Com ferro assim, comigo e com você também é. Por isso, irmãos, o mal é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode pecar. E é por isso que o Romano diz que todos pecamos, porque somos barra de ferro. Quando nós não vigiamos, podemos enferrujar. E aí Jesus fala com aquela mulher adúltera, olhando para os fariseus que se achavam anti-ferrugem. Nós não. Apedreja essa mulher aí. Eu jamais vou estar nessa posição. Por isso eu posso falar isso. Jesus falou, não. Segunda característica do fariseu.
Joga porque ela é adúltera. É adulta, estava com outro homem. Adora envergonhar os outros. Fariseu adora envergonhar os outros. Né? Joga aquela adúltera, eu conheço o pecado dela. Normalmente, quem gosta de envergonhar o outro é porque não quer mostrar sua vergonha. Quem gosta de apontar o pecado dos outros é porque tem seus pecados ocultos que ninguém sabe. O fariseu adora fazer isso. Jesus olhou e falou, imagina, né? Jesus olhou para ele. Conheço teus pecados. Eu sou Deus. Meus olhos são como uma labareda de fogo que visita a terra. Eu esquadrinho corações ardentes. Eu sei o que você está falando. Você está acusando ela, mas eu sei os teus pecados. A pedreira está na palavra. O fariseu adora usar a palavra. Está escrito, meu irmão. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Jeremias capítulo 3, versículo 2. Sabe muito. Está aqui, Jesus. Está na lei. Não querendo ensinar a lei para Jesus. Querendo ensinar a palavra de Deus para Deus. Fariseu dessas coisas. E Jesus então olha para aquele homem, para aqueles fariseus que queriam envergonhar aquela mulher, que queriam apontar o pecado dela para poder esconder os seus. E aí a Bíblia diz que ele começa a escrever com o dedo na areia. Irmão, olha, cuidado com esses irmãos que chegam aqui na igreja e falam assim, olha, Jesus está me revelando uma coisa. Oh, aleluia. Você está fazendo coisa errada, é isso. Deus não faz isso. Deus não envergonha ninguém. Quem envergonha é fariseu. Olha a adulta aí. Deus não. Jesus começou a escrever, foi com o dedo na areia. O que Jesus escreveu na areia? Vocês não sabem? Vocês não sabem? Nem eu. Sabe por quê? Porque Jesus não é fariseu. Ele começou a escrever, ó. Aí, ó, vem aqui. Aí o fariseu olhava e falou, tchau, hein? Depois eu volto aí. Vai apedrejando a lei que depois eu volto. Aí o outro olhava e escrevendo. Ih, rapaz, ó, eu vou aqui no mercado rapidinho e volto. E foi saindo um por um. Dos mais velhos até os mais jovens. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque os mais velhos tinham pecado mais. Tem mais tempo. Tem mais estrada, né, irmão? Aí, ó, foi vendo isso aí, uma opção de vez. Aí vai embora. Foi um por um. Jesus não precisa envergonhar ninguém. E cada um foi saindo. Provavelmente, o que ele escrevia ali era algo que chocava. O texto diz que começou a ativar a consciência de cada um deles. E eu quero apedrejar adúltera, olha. Eu não sei, irmão, qual é o seu pecado oculto. Não sabe? É muito fácil apontar os outros. Tem pessoas que adoram vir na igreja para ficar falando do ministério de ciclano, do pastor fulano. Eu não estou preocupado com o pastor fulano, com o ministério de ciclano. Eu estou orando por eles, para que Deus faça com que cada vez mais eles busquem ser parecidos com o Mestre. E se por acaso estão tomando caminhos diferentes, Deus tem misericórdia e traga-os de volta para cá. Sabe por quê? Porque até eles fazem parte da minha grande família. E Jesus escreve, eles vão orando e vão saindo. E aí aquela mulher olha para Jesus. Jesus olha para ela e ela pergunta, Jesus, cadê os acusadores? Ele fala assim, cadê os acusadores? Eles já foram? Já foram, eles foram embora. Então, olha, se eles não te acusam, quem sou eu para te acusar? Eu não vou te acusar. Mas tem uma característica muito interessante, que eu acho muito bonito nessa passagem. Tudo que Jesus ele promete dar para os seus seguidores sempre tem um condicional. Isso é uma coisa muito importante nas Escrituras. Tudo que Deus promete para você tem um condicional, tem um sim. Eu vejo muita gente na igreja que fala assim, meu irmão, vem cá que Deus vai te dar alguma coisa. Claro que vai, Deus adora dar coisas para a sua família, para os seus filhos. Mas tudo que Deus dá tem um condicional. Deus não dá nada de graça. Isso é bom, sabe por quê? Porque tudo que é dado de graça, a gente não dá valor. Pode reparar. Tudo que é fácil, a gente não valoriza. Então sempre tem um condicional, e Deus faz isso porque Deus nos conhece. E sabe que para a gente valorizar, tem que ter um condicional.
Ele falou: olha, mulher, se ninguém te acusa, eu também não vou te acusar não, mas tem uma coisa, eu vou te abençoar. Te salvei, se eu te matar, não vou te matar mais. Foi por minha causa, hein? Deixa eu te lembrar disso. Foi por mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para continuar te livrando, para continuar te abençoando, para continuar te aconchegando. Vá, mas não peques mais. Mas como não pecar mais se eu sou pecador? Lembra da barra de ferro? Cuida da tua vida. Vigia. Ora. Leia a palavra. Não deixe se tornar um fariseu. Isso é não pecar mais. Não é que você não possa vir num momento de grande turbulência na sua vida, vir errar, dar aquele pinguinho de ferrugem. Aí você fala: Senhor, pega a lixa, tira essa ferrugem. E Jesus, como um bom marceneiro que é, pega a lixa dele, experimentado, pega a planadeira dele, ó, tira. Às vezes o atrito, na hora de esfregar, vai machucar um pouquinho, mas faz parte do processo. Tá, meu irmão? Tá, meu irmão? Faz parte do processo, às vezes. Mas depois, quando ele olha, sobra aquele ferro reluzente, pronto para edificar uma nova construção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um verdadeiro cristão, irmãos, está sempre convidado, vai estar todos os dias sendo convidado pelo inimigo a se tornar um fariseu. Todo dia. Todo dia quando você acordar, você pode ser Deus, o diabo vai estar ao teu lado, querendo fazer você se tornar um fariseu. Não é isso? Critica o pastor, critica o irmão, nada de você querer bobagem. Vai ver aquela igreja lá, que é muito pequenininha para você. Deus te chamou para algo grande. Estou tendo uma revelação agora aqui, irmão. Deus te chamou para algo grande. Deus chamou todos nós para algo grande. Todos nós. Deus chamou você, meu irmão. Chamou você, chamou você, chamou você. Todos nós somos chamados para algo grande. Essa conversa de cartomancia evangélica não cola. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida de todos nós. É. E aí, Jesus chama aquela mulher adulta e fala: eu tenho um plano na sua vida. Você é importante para mim. Mas aqueles homens que foram te acusar, eu também os amo. E tem um plano na vida deles também. Eles não te acusaram, nem eu te acusei, nem vou acusar eles. Porque eu sou a misericórdia da vida. E aqueles que me seguem e me conhecem, vivem desse mesmo Espírito. Meu irmão, a sua boca tem que ser para abençoar. Seu coração tem que ser cheio de misericórdia. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu estive vendo há pouco tempo no canal fechado Science, falando sobre uma grande descoberta da física. Todos nós aprendemos lá na tia Teteca no colégio, né? Aquelas leis de Newton. E tem uma lei lá, a física, que é muito famosa, muito conhecida, todo mundo sabe, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se eu estou aqui, nesse exato lugar aqui, não pode ter outra pessoa. Se eu estou aqui, estou ocupando. Né? Uma lei de física. Eu estava vendo agora que a física agora evoluiu. Existe um novo ramo da física chamado física quântica. E a física quântica diz o seguinte, que agora dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É uma coisa incrível. Como? E aí estava explicando, né, uma teoria muito complexa. Você não pode ver isso no dia a dia, né? Tem que ser no laboratório. Existe todo um processo lá, um condensador de Bosse e tal. Você só consegue ver isso no microscópio. Isso é muito teórico. Mas dá. E como é que isso acontece? Todo o corpo, toda a matéria é formada por átomos. Pequenas partículas que ficam se mexendo. Você, todo mundo. E quando você consegue desacelerar esse átomo, ele diminui a velocidade dele, você consegue colocar um outro átomo aqui, ó. E aí você acelera esse outro. Então esse outro acaba ocupando o lugar do primeiro. O primeiro fica lento, ele diminui a sua velocidade e você cresce a velocidade do outro. Aí os dois ficam no mesmo lugar no espaço. Isso é incrível. A ciência demorou todo esse tempo, agora em 2015 eles descobriram isso. Mas João Batista já sabia isso, olha. Sem condensador de Bosse, sem nada. Se a gente for ver lá no livro de João, no capítulo 3, do versículo 30, João Batista fala assim:
Ele estava batizando, né? Os seus discípulos. E os discípulos falaram assim: quem é que ele está na família? Ele olhou. João, meu mestre. Ele olhou e falou: eu conheço. Eu conheço meu mestre. Meu mestre eu conheço. Aquele que está passando lá, aquele ali, ó, eu não sou nem digno de desatar a sandália dele. Aquele é o prometido. Aquele é o Deus vivo que veio e o Pai o encheu do Espírito Santo. Aquele ali, eu vou dizer para vocês, meus seguidores, está vendo aquele? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Sabe por quê? Um verdadeiro cristão é aquele que deixa Cristo viver nele. Mas como é que Cristo pode viver em mim se eu sou um? E dois não podem viver no mesmo lugar do espaço. Nem mais a lei, aquela lei que os fariseus falou, joga a pedra na adúltera porque está na lei. Nem essa lei mais serve, sabe por quê? Porque a lei pode mudar. Mas lá em Malaquias diz o Senhor: eu sou o Senhor Deus que não mudo. Aleluia! Mas o nosso Deus não. Nosso Deus continua sendo amor. E ser um verdadeiro cristão é aquele que consegue viver essa dubiedade. Deus e Ele no mesmo corpo. Até a física quântica já aceita isso. Mas a física quântica fala que para que dois vivam um tem que diminuir para que o outro cresça. E quanto mais um diminui e o átomo do outro cresce, mais o outro aparece e mais o primeiro corpo diminui. O verdadeiro cristão é aquele que fala: vocês querem ver a Cristo? Então olhem para mim. Sabe por quê? Porque quando ele olha para si mesmo, ele já não se reconhece mais. Ele está tão fraco que quando ele olha para ele, ele vê um outro ser vibrando muito mais rápido e muito mais poderosamente na vida dele. Ser cristão é eu poder chegar aqui e falar: irmãos, já não sou eu mais quem vive. Porque eu olho, eu estou quase apagando os átomos estão tão lentos. Mas é alguém que vive, eu não sei quem é Cristo que vive. Isso é ser um verdadeiro cristão. Eu demorei um pouco para entender isso. Eu pensei que ser cristão era em todos os trabalhos da igreja, dar o dízimo, não que esteja errado. Isso é muito bom. Isso faz parte da manutenção. Mas não é isso que te identifica como cristão. Ser cristão é Cristo em mim. É Cristo em vós. A esperança da glória. Glória a Deus. Isso é ser cristão. Amém. Ser cristão significa deixar Jesus te governar a tua vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que você tem mais importante na sua vida? O que é? Isso é fácil. A vida. O que eu tenho mais importante na minha vida é a minha vida. O que é mais importante que isso? Eu conheci um amigo meu que era ateu. Não era negócio de guerra, não era nada. Quando ele ficou doente, ele estava lá no hospital e o médico falou: olha, coisa está feia. Irmão, ora por mim, irmão. Tu era ateu? Ora para quem? Não, para Deus mesmo, para Deus. Qualquer coisa. A vida estava indo embora. A vida está indo embora nessa peça. Nós temos de mais importante a nossa vida. Por isso que para você ser um cristão, ou seja, Cristo vive em você e Ele toma o controle da sua vida, você tem que fazer um sacrifício. Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque cruz no Império Romano era o maior símbolo de maldição e de sacrifício. Até hoje é considerado uma das piores torturas de toda a história da humanidade. Por quê? É muito sacrificial ser crucificado. Toda vez que você vê falar em cruz na Bíblia, representa sacrifício. E aí tem um texto que eu acho muito interessante. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, que diz assim: você quer ser um cristão? Você quer ser um seguidor de Cristo? Cristão é aquele que segue o seu mestre. Você quer ser? Então, negue-se a si mesmo, diminua. Carregue a sua cruz, o quê? Sacrifício. E o que você tem de mais valioso na sua vida? A sua vida. Tem gente que pensa que carregar a sua cruz, melhor eu sei o que é, meu marido. Meu marido terrível, a cruz eu carrego há 20 anos. Não, meu. A sua cruz não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o seu patrão.
A cruz que você tem que carregar é a sua vida. Porque a sua vida agora, diz lá em Romanos, você tem que entregar todos os dias como um sacrifício morto, como no Antigo Testamento, na lei? Não, um sacrifício vivo. Todo dia você pega a sua vida e entrega como um sacrifício. Você tem que sacrificar a sua vida, matar ela um pouquinho, diminuir. Tira um pedaço dela, ela vai diminuindo e Jesus cresce. Só entrega a sua vida por alguém que me ama. Jesus te ama? Amém. Jesus te ama? Sabe como eu sei que Jesus te ama e me ama? Porque ele fez isso. Ele entregou o que ele tinha de mais valioso para mim. Ele entregou a sua. Mas sabe o que ele pede para nós hoje? Eu quero agora que você entregue a sua. Eu quero agora que você se sacrifique como eu. Não numa cruz, sangrando, não. Isso eu fiz pelos teus pecados. Agora eu quero algo muito mais rápido, eficaz. Eu quero que você diminua. Vai sumindo para que eu apareça na sua vida. Os teus desejos, os teus pensamentos, o teu querer, os teus sentimentos, os teus sonhos. Entrega tudo para mim. Ai, mas eu não quero não. Isso é o que eu tenho mais valioso, eu não quero. Então, esse é o sacrifício vivo. Nega a si mesmo, dá para mim. Agora deixa eles serem meus. E eu fazer o que eu quiser com eles. Mas Senhor, se o que o Senhor quer não é o que eu quero. Se o meu sonho não é o sonho que o Senhor quer. Agora você entendeu o que é ser cristão. O seu sonho tem que ser o meu. O teu querer tem que ser o meu. A tua vontade tem que ser a minha. O teu andar tem que ser igual ao meu. E aí sabe o que vai acontecer? Quando alguém te olhar, não vai mais te ver. Vai ver a mim. E quem vê a ti, verá a mim. E você viverá uma vida de milagres. Se eu fosse contar os milagres que eu já vivi com Cristo, às vezes ficar aqui, ó, só se a gente fosse lá no monte lá, e ficar assim lá a madrugada inteira. Tem uns que eu até confesso, se eu contar, você nem acreditaria. E sabe o que acontece? E por que aconteceu? Porque eu sou um pecador igualzinho a qualquer um de vocês. Porque eu sou merecedor de nada igual a todos vocês. E porque eu sou igual a todos vocês. Eu não vou dizer aqui que eu sou mais espiritual, mas nada disso, porque eu não sou. Mas eu entendi essa mensagem. E a minha oração é que você entenda também. Ser cristão é só isso. É só tudo isso. Pega a sua vida, nega a si mesmo, toma a sua cruz, entrega. E aí Jesus fala, então siga. Aí você pode seguir. Aí você pode dizer, eu sou cristão. O fariseu, ele não consegue diminuir nunca. O fariseu, ele quer nome. O fariseu, ele quer crescer. Eu quero crescer no ministério, viu, pastor Zé? Muitas igrejas, 5 mil. Eu quero uma na Europa, eu quero uma na África, com muitos missionários. Aí você é tão bonito, parece espiritual às vezes. Às vezes até é, mas às vezes não. Às vezes é só o homem querendo crescer. E quando o homem cresce, Jesus tem que diminuir. Porque 2 corpos não podem viver ao mesmo lugar. A não ser que um diminua para que o outro cresça. Eu quando cheguei eu falei, puxa, a igreja é pequenininha, né? Eu fiquei empolgado quando eu vi dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre anda na contramão do homem. Pode reparar, você quer ser grande? A Bíblia diz, seja menor. Você quer receber? Então dê. E às vezes a igreja grande, às vezes ela é tão pequenininha. E às vezes uma igreja pequenininha é tão grande. Deus não olha a gente como o homem olha. A lógica de Deus é diferente. Quando a gente começa a chegar a Cristo, deixar Ele viver em nós, a gente começa a entender isso. Então a gente não está preocupado com o nome, com tamanhos, com quantidades. Ele está preocupado com vidas. Jesus se preocupava somente com isso. Nada mais que isso. Aleluia. E eu queria terminar essa meditação trazendo uma palavra de alerta. Cuidado, meu irmão. Porque justamente por sermos todos iguais, por sermos todos encerrados como pecadores pela palavra, e somos todos barra de ferro da mesma origem, Adão, barro, solo, todos nós podemos nos tornar um fariseu. Qualquer um. Inclusive eu estou falando com você aqui.
Quantos eu já vi isso no púlpito e falar coisas tão lindas da parte de Deus, e depois de alguns anos eu descobri que estava no mundo. Ou estava na igreja, falando das coisas mais absurdas do mundo, e se achando espirituais, porque se tornaram fariseus e nem perceberam. Essa passagem de cristão para fariseu, a gente nem percebe. Quando a gente vê, já é. Cuidado, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia e que a gente possa compreender a beleza de ser um verdadeiro cristão. Lá no livro de João, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, Jesus fala assim: Pai, a oração sacerdotal de Cristo, ele fala: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que nós sejamos um com eles. Que eles possam um dia compreender esse mistério de ser dois em um. E assim como eu e o Senhor somos um, e às vezes o homem não entende, como é que os dois podem ser um? Também, que eles não entendam como eu posso ser um com eles, mas que eles entendam isso e que eles creiam. Que nós possamos, irmãos, guardar essa palavra no nosso coração, para que no futuro a gente possa ser igual a Jesus. Aquele que quando vê a adúltera no chão, quando vê o pecador caído, necessitado, a gente o abrace, o console, proteja do fariseu, e não seja aquele que no final acaba tirando a primeira pedra. Amém? Aleluia, amém. Agora eu quero fazer de novo aquela pergunta. Depois de tudo que você viu, o que você tem sido? Um cristão ou um fariseu? Não me responda, porque isso não me interessa. Porque independente da resposta que você tenha alcançado, para mim você continua sendo a minha família, o meu irmão querido, que eu amo, eu vou estar sempre ali com você. Agora, para você, é muito importante que você responda essa pergunta. E se por acaso foi fariseu, hoje, essa noite, Deus te dá uma oportunidade. Diga assim: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Vejam o Senhor em mim. Que as minhas atitudes agora não sejam mais dirigidas por vontade, sentimentos, pensamentos, mas o que o Senhor dirija. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, para a honra e glória do meu do seu nome. Porque já não sou mais eu que vivo, mas o Senhor que vive. Essa é a minha oração para essa igreja. Parabéns, Igreja Antioquia, pelos 11 anos. Que aqui realmente seja uma igreja não de religiosos, porque religiosos são fariseus, mas de verdadeiros cristãos, filhos de Deus, que amam, têm misericórdia e fazem Cristo ser conhecido no mundo. Eu vejo amor no coração de todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a presença de Jesus.